A gente continua com a ideia de terminar aqui o capítulo 27 hoje. Só recapitulando rapidamente o que é que aconteceu no início do capítulo 27, né? Que é quando Jesus é entregue no Sinédrio, né? A Pilatos, passa pelo Sinédrio, né? Foi preso ali à noite no Jardim das Oliveiras e vai ser entregue a Pilatos, né? Para seu julgamento. Em seguida tem um episódio de Judas, né, que tenta devolver, se arrepende de ter entregue Jesus e tenta devolver o dinheiro, né, as moedas que ele tinha recebido e né, aquela história que a gente viu, né, os fariseus desdenham dele, né, e não se incomodam, né, com a história do arrependimento lá de Judas. E Judas vai se suicidar, né? Na sequência, Jesus é entregue realmente a Pilatos, tem todo aquele diálogo, né, de se ele é rei mesmo, e Jesus vai responder que não é, seu reino não é desse mundo, tudo aquilo que a gente já viu, e Pilatos tentou de diversas formas evitar essa condenação à morte, né, de Jesus, mas pela sua covardia e medo de se comprometer até com o imperador, né, ele acaba cedendo e entregando Jesus para ser crucificado, né? E no último encontro a gente ainda teve a oportunidade de fazer uma reflexão um pouco mais aprofundada sobre o mistério da coroação de espinhos, né? A gente separou esse episódio, que também é tão curto, né, no Evangelho, e a gente conseguiu desdobrar ele aqui em boas reflexões, né, na última vez. E, assim, chegamos hoje aqui, né, no final do capítulo 27, que é o quarto mistério doloroso do nosso texto, né? Que é Jesus carregando a cruz, subindo o Monte Calvário, né? Então vamos começar seguindo aqui a nossa rotina, né, de estudos, né? Então, no versículo 31, né? Então levaram Jesus para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o requisitaram para carregar a cruz de Jesus. Quando chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, deram-lhe de beber vinho misturado com fel. Mas quando provou, né, Jesus não quis beber. A primeira reflexão que a gente tira aqui é que isso também já estava no Antigo Testamento, né? É o que a gente sempre vê. Todos esses passo a passo aqui da paixão de Cristo, estava tudo prefigurado lá, escrito no Antigo Testamento. Então, assim, e estava na cara, né? E mesmo os judeus ali que tinham as Sagradas Escrituras ali na ponta da língua, né? Vamos dizer assim, eles não conseguiam ver, né? Porque a cegueira estava instalada, né? E nem mesmo os seguidores de Jesus, né? Que os apóstolos o abandonaram e tudo mais, né? E depois, retroativamente, né? Como eu sempre gosto de falar, aquele episódio lá que Jesus se encontra com os discípulos indo para Emaús, né? Está lá no Evangelho de São Lucas. Aí tem lá, Jesus explicou todas as passagens que estavam no Antigo Testamento, na lei dos profetas, que precisavam se cumprir com a vinda do Messias, né? Então, assim, tá lá no Salmo 69, né? Como alimento deram-me fel, e na última sede fizeram-me beber vinagre, né? Que também a gente vai ver que tem esse episódio do vinagre aqui no final do capítulo, né? E alguns pesquisadores, historiadores, observaram que existia esse costume entre os soldados romanos de ter essa bebida. Tem até um nomezinho, às vezes a gente vê polca, um nomezinho assim, certo? Que é uma bebida que tinha a função de anestésico, né? Um pouco para diminuir os sofrimentos meio que embriagar, né? Ali os condenados e também para os próprios soldados, para vencer o cansaço, né? Porque ficavam naquelas vigílias ali de longas horas e tudo mais, e eles também utilizavam essa bebida, né? E assim, outro detalhe nessa cidade, né? Porque assim, como a gente sempre fala, né? Cada palavra está aqui, né? Não tem nenhuma palavra ociosa aqui, né? Tá tudo tem seu sentido. E a cidade Cirene, quer dizer, é uma cidade da Líbia. Líbia é o norte da África, quer dizer, um pouco distante ali. Norte da África não, é na
no Oriente Médio mesmo. Mas quer dizer, é um pouco distante, é fora da Terra Santa, certo? E quer dizer, a cruz foi carregada por um peregrino estrangeiro, quer dizer, o cidadão aqui, ele nem era dali da Judéia, estava ali passando e os soldados o requisitaram para carregar a cruz, porque Jesus já estava flagelado, né, tinha levado incontáveis chicotadas, né, que a gente sabe, e aquilo ali provoca hemorragia, e a dor tem diversas implicações. Quem já teve uma dor forte já sabe, né? Que você fica inutilizado, né? Assim, baixa pressão, você fica sem conseguir raciocinar direito. Enfim, as repercussões da dor no organismo são são muitas repercussões, né? É tanto que na medicina a gente costuma, assim, o fato da gente tratar a dor não é só uma questão humana. O pobrezinho está sentindo dor, vamos passar um remédio para a dor. É porque a gente sabe, claro, isso é o principal, né? Mas a gente sabe que deixar um paciente com dor, em algumas situações, como por exemplo o infarto, né? O paciente está com uma dor forte, uma dor no coração, fortíssima. Uma das medicações é a morfina, que é para tirar a dor. Por quê? Porque a dor tem algumas repercussões que pioram o infarto, como por exemplo o aumento da frequência cardíaca. Ora, o coração já está com a veia entupida ali sem sangue, e se você ainda faz o coração bater mais rápido, é que vai piorar, entende? Altera a pressão arterial, altera várias coisas. Então, assim, a dor não é só uma questão humanitária, assim, você, vou evitar a dor desse paciente ou dessa pessoa, desse meu ente querido, né? Não, é uma questão de saúde realmente, porque a dor, além do sofrimento, ela é uma causa de mais complicações, né? Do ponto de vista de saúde mesmo, né? Então, assim, isso aqui é mais um episódio que Jesus está mostrando para a gente que ele está integrando os pagãos, né? Ele não veio, o Messias não veio só para os judeus, como os judeus acreditavam, né? Mas ele já começava a absorver, como fez em vários momentos no Evangelho, né? Tem a samaritana no poço, tem vários episódios durante o Evangelho mesmo, durante a sua pregação, em que ele integra pessoas fora do universo dos judeus, né? E aqui no seu momento final, ainda mais, né? E uma curiosidade, porque no Evangelho de São Marcos ainda tem mais esse detalhe, certo? De o Simão vinha do campo, certo? Tem esse detalhe lá no Evangelho de São Marcos. E é daí que vem a origem do termo pagão. Não sei se vocês já tinham ouvido falar da origem desse termo. A gente chama quem não é cristão é pagão, né? De onde é que vem essa palavra? Que pagos em latim quer dizer campo, né, terreno, sítio, certo? Então ele vinha, isso aqui em latim, ele vinha do pagos, certo? Quer dizer, vinha de fora, não estava na cidade. E foi essa palavra que deu origem à nossa palavra pagão. Por quê? Porque o cristianismo, inicialmente, ele se difundiu de forma urbana, nas cidades, né? Quando Jesus morreu, foi crucificado, ressuscitou, subiu aos céus e enviou a igreja após a vinda de Pentecostes, né? Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, os discípulos passaram a pregar nas cidades, né? São Paulo foi para várias cidades, né? Foi aquelas viagens dele, né? Foi para Filipos, Tessalônica, Éfeso, Corinto, né? Todas aquelas cidades que tem as cartas e muitas outras, né? Até chegar em Roma, né? Então, assim, primeiramente, as conversões e o crescimento da igreja inicial era nas cidades. É onde tinha as sinagogas, que tinham as colônias dos judeus, que era onde São Paulo começava a pregar, né? Onde ele chegava na cidade, ele ia primeiro para a sinagoga pregar para os judeus. Aí os judeus não queriam, conversa com isso aí ele ia pregar para os pagãos, né? Para os gentios, né? Ele usava esse termo, que era, os gentios eram as pessoas que não eram judeus. E depois foi que isso começou a se difundir para o campo, né? Porque, imagine, tem a cidade aqui em Tabuleiro, tem 30 mil pessoas. Lá na Barra do Feijão tem 200 ou 300. Então, é melhor você difundir logo num canto que tem mais gente, né? E já tem uma estrutura para acolher aquela nova mensagem. E depois, dali, daquela igreja que nasceu, por exemplo, em Corinto, aí eles iam para a zona rural, né? Lá em Éfeso, da mesma forma, era uma cidade grande, e depois eles iam pregando nas cidades vizinhas, na zona rural. Então, assim, o cristianismo essencialmente é uma religião citadina, quer dizer, urbana. Com o tempo é que foi se dissipando, assim, difundindo para o
todos os setores da geografia local, né? Até hoje é difícil de dar essa assistência que vai ser poucos padres, né? E assim também, até pastorais, movimentos, ainda é difícil no campo hoje, Sim, né? é. Você vai numa comunidade em si, você vê que lá tem pouca participação. Às vezes a gente vai a uma missa lá e tem mais gente de fora da cidade do que mesmo daqui lá, porque não tem quem trabalhe, né? Isso. Hoje não tem essa realidade, então você mais difícil. Exato, porque tem todas as dificuldades logísticas mesmo, né? De transporte, de estrutura física mesmo, né? Então tem essa origem aí dessa palavra. E existe o sentido, como a gente falou sempre, né? Desde o começo, né? Que a gente sabe que tem os sentidos de leitura literal da Bíblia, né? Quer dizer, Simão era um homem que estava lá de verdade mesmo. Jesus estava lá carregando a cruz, o tempo não aguentar mais, e tinha um homem chamado Simão, e os soldados botaram aquele homem para carregar aquela cruz. Isso de fato aconteceu. Isso é a leitura literal da Bíblia, né? E existem os sentidos espirituais. Que a gente vai tirando outros significados mais profundos, né? Seja morais, de comportamento. Nesse caso, no sentido moral, a gente pode pensar, bom, Jesus está carregando a cruz dele, com todo aquele sofrimento, e eu, quando aparece a minha cruz, né? Que é muito menor do que a dele, normalmente, né? Aí eu vou reclamar, porque Jesus não reclamou, não abriu a boca, não gritou, não criticou, nem esculhambou com ninguém, né? Então, assim, isso ele está mostrando para a gente como é que a gente deve se conduzir na nossa cruz, né? E geralmente a nossa cruz é mais leve do que a dele, né? Que é como ele disse, né? Aceitar o meu jugo que é leve, né? Exato. Então, como a gente falou, né? Primeiro Jesus carrega a cruz dele, bom, e primeiro ele carregou a dele, para depois a gente, né? Nós, como Simão, Sirineu, né? Carregarmos um pouco, né? Que é o que São Paulo diz, né? O que falta para a gente completar na nossa carne o sofrimento de Cristo, né? Que é isso. Que é aquela gotinha de água que o sacerdote bota no vinho, né? No cálice lá na consagração. Aquela gotinha de água representa o nosso sacrifício dos fiéis que estão ali assistindo e participando da missa, né? O vinho é o sangue do próprio Cristo e aquela gotinha de água é o nosso sacrifício que a gente ofertou ali na hora do ofertório, na hora da oração coleta, né, do início da missa e assim por diante. Então, carreguemos a nossa cruz, né, mesmo que contrariado. Simão não foi porque quis, né? Certo? Ele foi chamado. Tá aqui, ó. Olha, soldado, debaixo de peia, debaixo de, né? Bora, pode pegar essa cruz aqui e leve. Mas também depois não diz que Simão esperneou, que Simão não quis levar. Não, tem que fazer, meu dever é esse aqui, eu estou obrigado a fazer, então vou fazer direito. Vou fazer o meu serviço aqui que eu fui obrigado a fazer, mas eu vou fazer da melhor forma possível, né? E aqui mais uma citação do Antigo Testamento, né? Isaías, capítulo 9, né? Muito bonito esse início do capítulo 9 de Isaías que tem lá, né? O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre aqueles que habitavam a região tenebrosa, resplandeceu uma luz. Porque um menino nos nasceu, o filho nos foi dado. A soberania repousa sobre seus ombros, né? Quer dizer, Jesus carregou a cruz no ombro, né? Carregou a cruz no seu ombro. Então, aquele momento ali que ele estava carregando a cruz, ele estava carregando o instrumento que seria, né, o veículo da sua realeza, né? Porque assim, e ele diz lá no Evangelho de São João, né? No momento em que o Filho do Homem for exaltado, né, ele atrairá todos para si. Quer dizer, nessa hora que Cristo sobe, é levado na cruz, ele atrai a todos. Claro que a gente entende desde que é o que a gente sempre reforça aqui, que isso não são momentos isolados, né? A gente sabe, desde a quinta-feira santa, desde a última ceia, até o momento da ressurreição, é uma coisa só. É tanto que a gente celebra, né, o tríduo pascal, né, como a gente viu no último encontro sobre o ano litúrgico, né? A última ceia, que começou quinta-feira de noite, foi consumada no final da sua crucifixão, né? E quando ele ressuscita glorioso, né? Então, eu achei muito interessante essa outra citação aqui, que é um padre da igreja, que ele sintetiza tudo que estava prefigurado na cruz, certo? Então, no momento que você vê Jesus subindo o Monte Calvário, carregando a sua cruz, aí o Santo Padre da igreja começa a dizer: aqui é Abel,
conduzido ao campo para ser morto, né? Abel foi morto pelo seu irmão, né? Caim, longe de onde eles moravam, né? Então, assim, eles foram lá e o Caim fez uma emboscada e matou seu irmão, né? Aqui está Isaac com a lenha e Abraão com o carneiro preso pelos chifres dos espinhos. Quer dizer, Isaac carregando a lenha do seu próprio sacrifício é a imagem claríssima de Jesus carregando a sua lenha, né? Seu madeira, a sua cruz, também para o seu próprio sacrifício, né? Aqui está José com o feixe sonhado e a túnica comprida tingida de sangue. A história de José do Egito, né? Um dos sonhos de José, ele sonha que tinha um feixe que ficava em pé e todos os outros feixes se abaixavam diante dele, né? Então, assim, quando Jesus na cruz ele fica em pé, né? Todas as nações do mundo, todos os joelhos se dobrarão em sua reverência, né? E ao mesmo tempo a túnica de José, que era uma túnica colorida, né, que é descrita lá no Gênesis, estava tingida de sangue. Quer dizer, os irmãos de José, quando simularam o seu assassinato, né, jogaram José lá dentro de uma cisterna e pegaram a túnica dele, sujaram com sangue de um carneiro, se não me engano, e levaram para o pai dele para inventar que o menino tinha morrido, né? Tinha sido devorado pelas feras. Então, a túnica de Jesus aqui também está toda suja de sangue, né? Como a gente já viu, né? Aqui está Moisés com a vara e a serpente suspensa numa árvore. Quer dizer, aquele episódio lá, né? Das serpentes venenosas, né? Que quando Moisés levanta a imagem lá que Deus mandou ele fazer, as pessoas ficavam curadas, né? Então, assim, Jesus, quando está, né, exaltado na sua cruz, ele cura a todos nós que olhamos para ele com a fé, né? Com a fé na sua ressurreição. E essa daí ele perguntou, assim como Moisés levantou a serpente, né, do deserto, assim o filho do homem será levantado, né? Exatamente, ele mesmo usou esse exemplo aí. Aqui está o cacho de uvas levado num bastão em Números, número 13. Tem uma passagem aí também que eu não estou lembrando dessa. Aqui está Eliseu buscando com um pau o machado que havia submergido e que nadou até ele. Tem esse episódio lá que Eliseu está com as pessoas para fazer algum serviço lá e um camarada deixa cair um machado na água e esse machado era emprestado não sei de quem, e o camarada se desespera lá, fala, meu Deus, meu machado nem é meu, como é que eu vou devolver agora e tal. E Eliseu faz uma oração lá, uma prece, e esse machado volta sozinho à superfície da água, né? Quer dizer, mais uma alusão a algo de madeira, né? Cabo, madeira e ferro, né? O machado, né? Madeira e ferro. E Jesus, madeira e ferro, né? Foi pregado na madeira com os pregos de ferro, né? Assim. E através disso aí ele resolve uma situação grave, né? Isto é, o gênero humano que pela árvore proibida caiu no inferno e pela árvore da cruz de Cristo e pelo batismo da água nadou até o paraíso. Aqui está Jonas, lançado por acaso da madeira do navio, que ficou 3 dias no ventre da baleia. Né? Então, assim, nessa história do machado, né? Tem a cruz de Jesus e tem a água do batismo, né? Como vai ter também quando Jesus sofrer o golpe no seu lado, né? Quando estiver morto já, São João vai dizer, né? Que dali jorrou água e sangue, né? Então, sempre juntando essas duas realidades, o batismo no caso para a gente, a Eucaristia, né? Que é o sacrifício do sangue de Cristo. Então, esse trecho aqui que resume tão bem, né, essa história aí, fazendo essa ligação com o Antigo Testamento, é desse pseudo-Jerônimo Areopagita. Ele tem algumas obras interessantes sobre questão de ascética e mística, mas não vem ao caso aqui. Então, aqui, né, Jesus carregando a sua cruz. Outra coisa interessante que tem um livro que chama A Paixão de Cristo descrita pelo cirurgião. Esse livro foi escrito por um cirurgião francês, certo? Na década de 50. Ele era professor da Universidade de Paris, se não me engano, médico, professor, cirurgião, e ele não era crente, ele não tinha fé, né? E um belo dia ele viu o Santo Sudário, que fica lá na cidade de Turim, na Itália, aquele lençol, né, que tem as impressões né, que a igreja até hoje não bateu o martelo, não disse que aquilo ali é de certeza, né, o pano que envolveu Jesus.
mas também tem muitas provas a favor disso, né? Então, assim, a igreja não diz que é um dogma de fé, mas não desencoraja que a gente acredite nisso, né? Então, aí cientistas estudam, já acharam, dentro daquele tecido, acharam um pólen que só tem na região lá de Jerusalém, e a imagem lá não é a imagem de sangue no lençol, mas é como se fosse um negativo de uma foto, certo? É como se fosse uma coisa que foi criada, aquela imagem, por uma tipo uma explosão, uma energia muito forte, muito rápida, que fez aquela impressão no tecido. Não é tinta, não é a mancha pura e simples do sangue. Então, tem muita coisa interessante sobre o santo sudário. Mas o fato é que esse cirurgião ele viu e ficou impressionado e começou a estudar. E eles não podem pegar no santo sudário, ele é bem protegido, mas a igreja autorizou um fotógrafo profissional fazer várias fotos em alta resolução para disponibilizar para quem quisesse estudar, né? E esse cirurgião, ele foi como conhecedor dessa parte de anatomia e de medicina legal e tudo mais, ele estudou todas as marcas que tinha lá e todas elas eram compatíveis com a descrição da paixão de Cristo, certo? Por exemplo, no lado direito do ombro lá tem mais manchas, como se tivesse mais machucado do que do lado esquerdo. Seria onde Jesus teria carregado a cruz. Tem as marcas das chicotadas, né? Aí ele consegue observar nesse estudo que provavelmente foram dois soldados açoitando Jesus, porque tem dois sentidos diferentes das marcas e com alturas diferentes. Então, assim, ele vai estudando isso aí e no final ele faz uma descrição das lesões mesmo físicas que houveram no corpo de Jesus, em todo o seu sofrimento, da flagelação, da coroa de espinhos e tudo mais. E o fato é que ele explica também como é que é essa história da água e do sangue que sai do lado, onde é que teria sido esse golpe, onde é que teria sido colocado os pregos, né, na mão de Jesus. Nem foi aqui, nem foi na palma da mão aqui, porque não aguenta o peso, rasga, e nem é aqui. Ele faz uma explicação lá que teria sido aqui, nessa parte que tem um lugar, na palma da mão aqui mais embaixo, que tem uns ossos aqui que chama do carpo, que eles não quebram, porque são ossos muito compactos, e naturalmente o prego entra aqui. E na época, hoje com certeza ele não conseguiria fazer esse estudo, mas na época ele fez, na faculdade lá que ele trabalhava, ele tinha acesso a cadáveres e tudo mais. E ele fez vários experimentos com cadáveres. Ele introduziu pregos nas mãos de cadáveres. Tudo isso, assim, questão ética e tudo mais, né? Como um estudo científico mesmo e tudo. E para simular o peso, certo? Por exemplo, ele conseguia uma amputação de um braço. O paciente teve um problema que teve um braço amputado, ele tinha acesso a isso aí, pegava esse braço, ia pregar numa madeira e pendurar uma balança para ver quantos quilos aguentava. Então foi assim que ele descobriu várias coisas. Que se botar o prego aqui ele rasga, e se botar aqui não rasga. E aí ele vai estudar a angulação dos braços de Cristo, como é que fica. Bem, assim, é uma coisa um pouco mórbida, né? Assim, mas se você, como tudo na nossa vida, se a gente for ler uma coisa dessa, e ele vai todo tempo, ele vai explicando, olha, isso aqui não é para gerar chocar ninguém, né, para satisfazer simples curiosidade de ninguém. Isso aqui é para que a gente possa ter mais consciência do que Jesus realmente sofreu e que a gente possa se comparar, porque hoje é muito, né, a gente olha, toda igreja tem a cruz lá com Jesus e a gente acha que aquilo ali é, mas é uma coisa muito violenta, né, muito violenta mesmo. Então, onde teria sido os pregos, Bom, e outra coisa interessante é o seguinte, Jesus não teria carregado a cruz toda, certo? Teria carregado só essa arte transversal. Aí ele vai explicar por várias coisas, ele pega relatos de escritores que não eram cristãos, como Cícero, Sêneca, eram romanos, escritores romanos, que escreviam e descreviam, tal dia a gente presenciou a execução de tantas pessoas que foram crucificadas, porque isso aí era uma pena infligida pelo Império Romano, né? E com base nessas descrições, ele vai somando informações para isso aí. Então, assim, a cruz, se fosse para carregar ela toda, ela pesaria em torno de 130 quilos, certo?
Então, assim, é humanamente impossível, e Jesus era humano, né? É humanamente impossível que a pessoa flagelada do jeito que ele estava, fragilizada, já com perda de sangue, com fome, né? Porque ele já estava aqui há várias horas sem comer, e altamente massacrado, né? Carregar uma cruz de 130 quilos arrastando, né? Porque não é assim. 130 quilos é muito peso, né? É muito peso. Eu não sei, não lembro mais onde foi que eu li, e a pessoa escreveu que depois quando foram tirar ele da cruz, os ossos dele já estavam, não sei se estavam fora do lugar. É, e tem até aquela história lá do. Peso, É, sim. Porque assim, e aí, se for só a trave, normalmente era isso que acontecia. Nos escritos desses escritores, tinha dizendo lá, por exemplo, ele tava relatando a condenação de um fulano de tal lá, um bandido lá. Então, e as pessoas diziam que o fulano de tal carregue o seu patíbulo. Patíbulo é o nome dessa trave transversal. Aqui é em pé, o nome era estipes. E o patíbulo não era o nome cruz, certo? Não era o nome cruz. Cruz depois cruz é como se fosse uma forma, né? É um quadrado, é um redondo, é um círculo, é uma cruz, certo? Não, aí ficavam lá, tinha um lugar lá que ficavam as verticais lá sempre, certo? Aí até tem um desses escritores que diz assim: em fulano de tal, fora dos muros de Roma, tinha uma floresta de estipes, quer dizer, tinha lá 30 ou 40 hastes dessa pronta para receber os condenados, sempre, certo? E os condenados carregavam o seu patíbulo, que é a haste transversal, patíbulo, né? Chegavam lá, era pregado no patíbulo, né? Deitava no chão, pregava, os soldados pegavam cada um de cada lado, suspendia e encaixava nessa haste vertical que tinha não sei como é que chama, né? Pronto, uma cavidade, um orifício que encaixava. E aí é que pregava os pés, certo? Quando ele descreve lá, ele diz, isso aqui não durava mais do que 2 minutos para crucificar um homem. Eles tinham uma prática muito grande, porque tem um escrito lá de um desses, eu não vou saber exatamente quem é, né? Mas está lá, meu livrinho está todo riscado. Nesse dia foram crucificados 600 condenados. 600 pessoas, certo? Então, assim, os soldados tinham aquilo ali, para eles era meio que uma pessoa do sítio aqui para matar um carneiro, matar um porco, no instante, né? Então, era desse jeito. E depois que ele estava lá, é que pregava os pés. Aí ele vai explicar também, esse cirurgião vai explicar, o dos pés não era para sustentar o peso da pessoa que estava crucificado. Era só para os pés não irem para frente. Porque quando ele estuda lá a questão dos ângulos e tudo, se você botar a pessoa crucificada, a pessoa arreia e os pés vão para frente assim. Aí eles prendiam só para fixar a pessoa lá na cruz. E outra coisa, o condenado ele morria por asfixia, certo? Porque pela posição que ele ficava lá, ele conseguia respirar, inspirar e não conseguia soltar o ar completamente por conta da questão da musculatura, da posição, etc. E a pessoa ia ficando sem ar, e quando a pessoa estava quase morrendo sem ar, ela se apoiava nos pés, pregado, né? Ficava em pé um pouquinho, suspendia, conseguia respirar um pouco, mas a dor era muito grande nos pés, arriava de novo. E assim, até as energias do cidadão se acabar total e o cabo morrer, né? Isso. Então, tecnicamente, foi por asfixia. Sim. E ele diz lá, tinha lá vários relatos que teve condenados que chegou a demorar 3 dias para morrer. Normalmente era em torno de 12 a 18 horas para morrer. Normalmente, a maioria deles, né? É tanto que Pilatos, como a gente vai ver, ele se admira de Jesus ter morrido em tão pouco tempo, em apenas 3 horas, né? O que leva a crer que a flagelação dele pode ter sido mais violenta ainda e que Jesus quis que tenha sido assim, né? Porque aquele horário que ele morreu tem vários significados. Então, assim, é claro que isso aí são estudos, assim, são meditações que as pessoas fazem, não tem como ter certeza total, mas é muito bem embasado esse livro deles, é muito interessante. Esses outros crucificados não passou pelo processo de Jesus. E a perda de sangue também. Muito grande, muito grande. Imagine só. Pegava o cara
cela, prega, É, pendura. isso. Não, a flagelação fazia parte, certo? Fazia parte. A flagelação, todos eram flagelados antes de ser crucificado. Só que não tinha essa história da coroa de espinhos, não existia. Imagine, se você já vê alguém que levou um pequeno corte na cabeça, imagine o tanto de sangue que não sai, né? Couro cabeludo é um lugar muito vascularizado. E a coroa de espinho de Jesus foram vários ferimentos, né? E cada vez que ele se mexia, aquele espinho furava novamente, se tivesse parado de sangrar, começava a sangrar novamente. Pois é. E aí ele fala também, nesse livro, ele descreve até qual é a planta que tinha lá naquela região que teria sido feito os espinhos, a coroa de espinhos, que eram espinhos muito longos, quer dizer, e outra coisa, ela não teria esse formato aqui, que a gente vê nas obras de arte, ela seria tipo uma boina, certo? Eles enrolam a coisa de um jeito que ela ficava tipo uma boina, então não é só aqui que furava, era a cabeça toda, e cada vez que, imagine isso, você tá numa posição dessa, cada vez que você se mexe para tentar respirar, taca a cabeça na coisa e se fura novamente. Então, assim, é um suplício muito violento, realmente não tem. A gente não consegue imaginar uma coisa dessa. A gente tenta, né? Você tenta, tenta, tenta. Aí um dia que você leva uma furadinha no dedo de qualquer coisa, você, né? Não tem como comparar, né? Então vamos avançar. Depois de o crucificarem, repartiram as suas vestes, tirando a sorte, e ficaram ali sentados montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo da condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à esquerda. Os que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o santuário e reedificas em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Né? Então, assim, Jesus foi crucificado e ali ele estava acordado, né? Tudo assim. Outra coisa também que os teólogos, os estudiosos dessa parte mais de vida espiritual mesmo falam sempre é o seguinte: quanto mais, como é que a gente pode dizer? Quanto mais perfeita a união entre o corpo e a alma de uma pessoa, mais perfeitamente ela sente as coisas. Como é que é isso? Por exemplo, se a gente está embriagado, a gente está dissipado, né? Nosso corpo está dormente, está anestesiado, você está sem consciência. Então, muitas vezes você não sente dor, você não raciocina direito, então, né? E quando a gente está consciente, a gente entende mais as coisas, né? A gente sente as repercussões do nosso corpo de forma mais presente. E quanto mais consciente você tiver, mais você entende a situação. De repente, por exemplo, imagine, como eu vi uma vez, o que me marcou uma filmagem dessas aí que aparece na internet, foi uma pessoa que foi morta num assalto num táxi. Era uma mulher, no Rio de Janeiro. Ela estava no táxi com a filha, um assaltante veio, roubou, não sei como é que foi, e o fato é que ele perfurou o pescoço dela com uma faca, com alguma coisa. E essa mulher morreu por sangria, né? Hemorragia. E nesse sentido, a pessoa não morre imediatamente, né? Ela vai sangrando e a gente tem relatos aqui na nossa região que tinha isso aí também antigamente, né? Esse tipo de execução. E a pessoa sabe que vai morrer, né? Sabe que vai morrer. Então, assim, além de tudo, isso aí a gente pode pegar uma situação dessa e transpor para Jesus, certo? Uma mulher dessa que sabe que vai morrer, a sua filha está vendo tudo ali, certo? Então, pode ter certeza que o sofrimento dela não era a dor que ela estava sentindo. Ela estava pensando: minha filha vai ficar sozinha, vai ficar traumatizada o resto da vida de ver uma cena. Imagine, né? O sangueiro dentro desse carro, essa criança vendo isso aí. Isso aí foi filmado, certo? Uma parte foi filmada, a criança lá com a mãe. Acho que a mãe já estava morta, mas não, o fato é que isso aí me marcou muito, porque assim, eu fiquei pensando nessa situação, como é que aconteceu isso, né? Então, o sofrimento dela, moral, psicológico, né, de ver a sua filha passando por aquilo ali e a repercussão que aquela criança ia ter o resto da vida, com certeza foi mais forte até do que a dor física. E ainda mais Jesus, que estava morrendo ali, sofrendo aquela dor todinha, mas sabendo que era pelo pecado daquele povo todo ali que muitos iriam ser condenados ao inferno, né? Então, assim, para aquela mãe, aquela filha dela ia viver no inferno a partir daquele dia, né? A criança traumatizada,
totalmente destruída a vida de uma criança dessa, né? Então Jesus estava vendo ali pessoas que estavam vivendo e iriam viver no inferno mesmo, eternamente, para sempre, né? Porque não estavam seguindo seus mandamentos, suas mensagens, né? Então, assim, o sofrimento de Jesus, além de um sofrimento físico, os teólogos falam sempre, esse sofrimento ainda era o menor de todos. O sofrimento moral e psicológico e espiritual mesmo dele, como Salvador, e saber, né, que não estava, não tem como, né, não tem como ele salvar todos, porque todos têm sua liberdade, né, de se condenar ou de se salvar. Então existe essa. E por quê? Porque Jesus estava tão unido ao seu corpo, à sua alma, que ele sabia de tudo, né? Deus, né? Ele sabia de tudo que tinha acontecido, que ia acontecer dali para frente, para todo sempre, né? Então, assim, o sofrimento de Jesus realmente não tem como a gente calcular, né? Sim, mas por um momento achei que o senhor ia dizer que o sofrimento era grande demais, mas vinha a consolação dele de saber que ele estava sofrendo para salvar. Sim, sim, com certeza. Tanto que no Salmo que ele diz lá, que é o Salmo 22, né? Como a gente vai ver daqui a pouco, ele está agradecendo antecipadamente a Deus por aquilo ali, né? Mas como até o Padre Pio disse, né? O Padre Pio morreu uma filha dele, filha espiritual, né? E ele chorando muito, né? Chorando, né? Aí um dos filhos dele, mas Padre, o senhor, como é que pode? O senhor sabe que essa pessoa vai para o céu, o senhor sabe, o senhor confessou ela e tudo mais. E ele diz, meu filho, mas não tem como a gente é ser humano, você está vendo um filho seu morrendo, não tem como, você sente aquela dor, né? Então, assim, Jesus, eles tinha essa ciência de que muitos iam ser salvos por ele, mas também tinha a ciência de que muitos iam ser condenados. E a gente não impede a gente sofrer. Você tem um filho que é um filho que é usuário de droga, que você faz tudo por ele, e você está vendo ele se condenar, e você sabe que ele está dentro do inferno ali já em vida, e que ele não está se emendando, e não vai. O sofrimento é muito grande, né? O sofrimento é muito grande. Então, e por mais que dê tudo certo no final, de repente aquele filho se salva, ali se reabilita, deixa a droga e tudo mais, mas isso não apaga o sofrimento que a pessoa teve durante todo o processo, né? Então, isso aí que a gente analisa. Esse processo foi extremamente sofrido para Jesus, né? É tanto que o sofrimento foi tão grande que ele suou sangue, né? Lá no Horto das Oliveiras, né? O sofrimento dele foi muito grande, já começou antes ali, né? E ali na cruz, né, é o mistério mesmo da paixão que a gente não cabe na nossa cabeça. Estava o primeiro pecado até o último pecado de homens que ainda não iam nascer, estavam ali contidos na cruz de Cristo. Isso é um mistério que não dá para explicar, né? Como é que um homem que ainda não nasceu, o pecado dele já estava ali nas costas de Jesus, né? Por outro lado, a alegria que ele não tinha, por exemplo, também de saber que ali estava se concretizando a salvação da sua própria mãe, né? Que como a gente sabe, Maria foi concebida sem pecado, mas em previsão desse sacrifício de Jesus que estava acontecendo nesse momento, né? Então, assim, assim, a gente não consegue imaginar. Se a gente tem um problema, a gente está com uma conta para pagar e não sabe como é que vai pagar, a gente só falta morrer, né? Uma besteira dessa, né? Imagine o camarada ter o máximo de sofrimento que um ser humano jamais pode nem imaginar, né? Realmente, assim como a criação, que a gente não tem como ter ideia, né? Deus criou o mundo, criou a luz, não sei o que, não sei o que. O tamanho dessas galáxias que tem aí, que ninguém consegue imaginar o tamanho da criação. E Deus é maior do que tudo isso, né? E assim é a salvação de todo o gênero humano aqui. Ninguém consegue imaginar. A coisa é tão grande e parece tão pequena, né? Parece que é só a morte de um homem, como tantos bilhões de homens já foram mortos aí, sei lá, milhões, bilhões, e a gente acha que é só mais um e não consegue botar nesse grãozinho de areia toda a criação do universo, a redenção, no caso aqui da paixão, né? Então, as vestes repartidas e o letreiro foi colocado nas 3 línguas, né? Em latim, grego e hebraico, né? Jesus, Nazareno, Rei dos Judeus. Quer dizer que isso aí já também era uma prefiguração de que a igreja iria ser espalhada por todo o mundo, né, conhecido, que essas eram as 3 línguas que eram faladas em todo o mundo conhecido da época, né? E a igreja seria espalhada por todas as partes sob a unidade da caridade. Quer dizer, as vestes foram rasgadas, né? O manto de Jesus foi rasgado e dividido em 4 pedaços. Mas a túnica dele, que era uma peça só, sem emenda, sem costura, os soldados tiveram pena de rasgar e tiraram a sorte, né? Não, rapaz, faz a pena rasgar isso aqui, né? Tá meio sujo aqui, mas a gente leva, lava e
serve muito ainda, né? Então, os padres da igreja veem nisso aí a caridade máxima de Cristo, né? O amor máximo de Cristo, espalhado pelas 4 cantos do mundo nas vestes que foram repartidas, né? Então, assim, esses sentidos espirituais que são retirados pelos padres da igreja são muito bonitos, né? Então, a túnica indivisa, né? Ou túnica inconsútil, que é a túnica que não tinha costuras, né? Seria o corpo de Cristo concebido pela descida do Espírito Santo de alto a baixo e distribuído inteiro para os fiéis na Eucaristia. Quer dizer, porque diz lá, né, que a túnica era inconsútil de cima a baixo, né? E a encarnação de Cristo foi a descida do Espírito Santo, né? Quer dizer, como conceberei se não conheço homem algum? Nossa Senhora disse, né? E o anjo vai dizer, o Espírito descerá sobre ti, a sombra do Espírito te cobrirá e será gerado. Então, assim, tudo vem nesse sentido, de cima para baixo, né? Tudo em Jesus é isso, tudo de cima para baixo. E tem esse paralelo aí com essa túnica, né? Então, mais uma citação da carta aos Efésios. Que Cristo habite pela fé em vossos corações e que sejais arraigados e fundados no amor. Assim tereis condições para compreender qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo conhecimento, para que sejais plenificados com toda a plenitude de Deus. Quer dizer, São Paulo está fazendo aqui uma alusão ao símbolo da cruz, né? Que tem a profundidade da cruz, tem a altura e tem a largura que se dirige a todas as direções da terra, né? E no Salmo 22, que é esse aí que ele diz, né? Aquele mesmo Salmo que ele diz lá na cruz, que começa assim, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Isso aqui, essa semana eu passei a semana toda lendo esse Salmo, por causa dessa aula aqui. Eu já tinha lido algumas vezes, que é muito bonito, que foi uma questão que eu nunca entendi, porque é que Jesus estava dizendo aquilo na hora lá da sua morte. E tá lá, no mesmo Salmo tem um versículo lá, o versículo 19, que ele diz lá, repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica tiram a sorte, né? Quer dizer, os camaradas estavam cumprindo as escrituras ali, né? E nada dizem sobre a coroa, quer dizer, Jesus foi crucificado realmente com a coroa, porque senão tinha dito lá, e tiraram a coroa de espinhos e não sei o que, né? Não falaram nada sobre isso. E o simbolismo ainda da cruz, né? Que é a cruz de madeira, né? Adão peca pela árvore, a arca salva do dilúvio, Moisés divide as águas com a vara e também retirou a água da pedra. Quer dizer, tudo isso foi feito com algum instrumento de madeira, né? Adão pecou pela árvore proibida, né? A arca de Noé feita de madeira salvou a humanidade da morte, da destruição. Moisés com seu cajado de madeira, né? Também divide as águas para salvar o povo judeu e também tirou água de pedra, né? Na hora lá que tem um episódio lá que ele bate com a vara numa pedra e jorra a água dali, né? E Santo Agostinho vai dizer, tudo que Adão perdeu pelo madeiro da árvore, Cristo encontrou na cruz. Basicamente é esse. Bom, o simbolismo da cruz não tem, assim, é infinito também, né? Assim, mas, assim, a gente pode sempre pensar nessas duas dimensões, né? A dimensão vertical, que é enterrada no chão, né? E se dirige para cima, para o céu. Quer dizer, a nossa vida é essa, né? Nós somos seres terrenos, corpóreos, né? Que não temos como agir separados do nosso corpo. Então, nós temos que, fincados aqui nessa terra, né? Fazer as nossas coisas, nossas obrigações e tudo, mas sempre olhando para o alto, né? Sempre olhando para o alto. E o sentido transversal, né? Que a gente tem que se dirigir a salvação de Cristo se dirige a todas as direções do mundo, né? E muitos outros símbolos são levantados. Por exemplo, a questão do direita e esquerda seria a dimensão individual da pessoa e a dimensão social. Quer dizer, você está dividido entre seus desejos, seus apetites, suas vontades, e ao mesmo tempo você tem que viver em sociedade com os seus irmãos na igreja e tudo mais. Você tem que esquecer um pouco de si para se doar para o outro, né? O que uma mão fizer, a outra não pode ver, não é assim que Jesus diz? Então, assim, esse simbolismo da lateralidade, certo? Que são as dimensões transversais, né? Que estão aqui no nosso nível terreno, né? A salvação e a vida de todos é suspensa no madeiro da vida, de Santo Hilário, né? E também
não esquecer do simbolismo da árvore da vida que tinha lá no paraíso, né? Tinha a árvore do bem, do fruto do conhecimento do bem e do mal, e tinha a árvore também que quem comesse ia ter a vida eterna, né? A árvore da vida, que também é uma alusão à cruz, né? Porque a partir da cruz, né, a gente consegue a nossa vida eterna, né? Adão não tinha vida eterna, né? Adão era imortal por dom de Deus, né? Até que ele pecou e perdeu esse presente de Deus, né? E viveu como um homem normal e morreu com 900 e poucos anos, não me lembro quantos. Mas Jesus, quando veio nos resgatar, nos dá muito mais sempre, né? Ele não vai nos dar um paraíso terrestre, né? Ele nos dá mais do que isso. Ele nos dá a vida eterna, vendo a sua glória no céu, né? E a questão do título, o título é o nome da tabuazinha que tinha um nome, né? Esse nome, título, é o nome daquela madeirazinha que tinha o nome Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Todos os crucificados tinham um título. Quer dizer, a madeirazinha dizendo, esse aqui está sendo morto porque roubou, esse aqui porque se rebelou contra o César, e esse aqui porque disse que era Jesus, Rei dos Judeus, certo? E nem mesmo matando puderam deixar de tê-lo como rei, né? Que é aquela história que Pilatos diz, né? Não, o que eu escrevi está escrito. Quero saber, ele estava tirando onda com os judeus, né? Que ele estava chateado com os judeus que o fizeram cometer essa injustiça que ele sabia que era uma injustiça, né? E Jesus foi colocado entre ladrões, quer dizer, a cruz foi um instrumento que Deus escolheu para dividir, separar os justos dos condenados, os justos dos pecadores, né? É tanto que um ladrão vai se salvar e outro aparentemente vai se condenar, né? Por quê? Porque não aderiram ao centro, né? À cruz central, que era a cruz de Cristo, né? Do mesmo modo, zombavam de Jesus os sumos sacerdotes, junto com os escribas e os anciãos, dizendo: a outros ele salvou, a si mesmo não pode salvar. E Rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus que o livre agora, se é que o ama. De fato, ele disse: eu sou filho de Deus. Do mesmo modo, também o insultavam os dois ladrões que foram crucificados com ele, né? Então eles reconhecem, né? Aquela história que a gente sempre fala, né? Os fariseus reconheceram os milagres de Jesus e tudo mais, e mesmo assim o desprezavam, né? Não tiveram a abertura para a fé, né? E isso acontece ainda hoje, né? Hoje mesmo. Hoje mesmo eu tive uma oportunidade num grupo aí algumas pessoas conhecidas de ver essa história aí, né? Ah, não, Cristo é só um sábio, Jesus foi um grande sábio né, que apareceu por aqui, foi um filósofo, foi comunista porque dividiu pão para todo mundo, deu de comer os pobres. Foi um filantropo, um liberal, porque dava as coisas, mandava o povo dar as coisas uns para os outros, não queria nada para si. É tudo de bom, só não é Deus, né? Aí é como os fariseus aqui, tá aqui, ele salvou os outros, salvou todo mundo, ressuscitou Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou aquele outro menino lá que estava morto, filho da viúva, mas ele não se salva, né? Quer dizer, ele é bom, ele é sábio, ele é liberal, mas não é Deus, né? Eles não acreditavam nesse pequeno detalhe que é só o centro de tudo, né? E São Leão Magno vai dizer, quem seria o mestre dessas blasfêmias, né? Quem foi que disse, né, como aqui agora, se és filho de Deus, desce da cruz, e lá em outro momento disse assim, se és filho de Deus, lança-te abaixo, né? Quem foi que disse isso para ele, né? O demônio, né? Na hora que Jesus estava sendo tentado, né, no deserto, o demônio leva Jesus até o cume lá do templo, né, e diz, se você é filho de Deus, pula aqui que seus anjos vão lhe salvar, vão te segurar, né? E nesse sentido, quando é que a gente, bom, porque isso aqui é muito bonito, a gente apontar o dedo para os fariseus aqui que estavam lá, né? Mas o difícil é a gente dizer, quando é que eu digo isso, né? Jesus, se és filho de Deus, resolve isso aqui para mim, porque se você não resolver isso aqui para mim, aí vai ficar difícil, né, Jesus? Não é que eu vou acreditar, você não faz isso para mim, né? Por quê? Todas as religiões que existiram e que estavam em vigor aqui nesse momento aqui, eram religiões panteístas, quer dizer, vários deuses, né? E eles eram tratados como meros servos dos seres humanos, né? Então, assim, tinha um deus fulano de tal, Deus
deusa Ceres, lá na Grécia, né? Deusa Ceres. Daí que vem a palavra cereais, cereal, né? Porque ela era a deusa da colheita. Eita, tá seco, vamos fazer um sacrifício aqui para a deusa Ceres. Aí se ela, né, mandar a chuva, nascer meu feijãozinho aqui, aí ela, beleza. Se não, eu vou. Aí eles faziam rituais até de, tipo assim, persona não grata, né? Tipo, esculhambando um Deus que não funcionou com eles. Ou então fazia o seguinte: sabia que tinha Deus fulano de tal, era inimigo do Deus fulano de tal. Se esse aqui não me atendeu, beleza, pois eu vou agora fazer um culto para esse aqui. Ah, Ceres não me atendeu, não, pois eu vou rezar aqui para o Deus, sei lá, Netuno, que é o Deus das águas, que vai mandar cheia aqui nos rios e tudo mais. Só para, já que ela não fez, não vale nada aquela dali, pois esse aqui vai me atender. E hoje a gente pode ser tentado a tratar Deus dessa forma, né? A gente querer, de fina força, né? Eu quero isso, estou doente, eu quero ficar bom, e se Deus não me curar, estou fazendo minhas promessas aqui, e se Deus não me curar, vai ficar difícil para mim continuar crendo, né? E Jesus aqui vai dizer lá, né? Feliz daqueles que creram sem terem visto, né? Todo sofrimento que Jesus está passando aqui, ele está nos mostrando que nós devemos suportar com paciência, né? Fazer tudo que tiver ao nosso alcance para diminuir o sofrimento, não tem nenhum problema nisso, mas quando não for possível, a gente saber que esse sofrimento tem um propósito maior, né? Tem um propósito maior. É porque é o que Santo Agostinho que resolveu esse problema, que é o problema do mal, né? Que assim, todas as filosofias, até hoje, os ateus, né, dizem, né? Ah, quer dizer que esse Deus aí não existe não, porque você diz que Deus é onipotente, né? Pode tudo e ele é bom demais, é o maior, a coisa melhor que pode existir no universo é esse Deus aí, só quer o bem e tudo mais. Então, se ele é onipotente e é bom em extremo, ele não pode existir, porque tem um mal no mundo, né? A gente vê que tem crianças morrendo com doenças, tem guerras, tem isso, aquilo, outro. Então, ou esse Deus não é lá essas coisas todas, porque se ele fosse muito bom e pudesse tudo, ele acabava com esses males aí. Ou então ele pode tudo, mas ele não é tão bom assim. Ele acha bom ver a coisa assim, né? A coisa andar, né? Aí Santo Agostinho que quebrou muita cabeça com isso aí, ele teve essa dificuldade e tudo. E ele que resolveu assim, né? Ele deu a solução filosófica e diz o seguinte, que Deus, né, que a gente já sabe também, né, que Deus não permitiria o mal se dele não pudesse tirar um bem maior. O problema é que esse bem maior não é aqui na Terra, né? O bem maior é a nossa salvação. Tudo de ruim que nos acontece é permitido por Deus para que a gente seja lapidado por aquilo ali, melhore espiritualmente, evolua e passe a crer mais e rezar mais e enfim, aprender com aquela experiência para que nós consigamos mais méritos para termos mais glória na vida eterna. É isso que a nossa igreja católica, cristã, nos ensina. Só que a gente não se conforma, né? A gente quer agora, quer hoje, né? Porque a gente acredita na vida eterna, mas vai que não, né? Entendeu? É assim que a gente, né? Normalmente a gente pode pensar assim. Muitas vezes a gente é tentado a pensar assim, né? E agora que é o imediatismo que está. Cada vez maior, né? E a gente tem que ter muito cuidado, porque a nossa fé, ela exige esse cuidado, né? Porque para a gente perder a fé é um processo. A gente entra num processo e acaba meio que ela sendo ferido de fé tempo, porque minha tia, é assim, como a irmã é muito longe, a gente deve comer muito pouco, assim, não é muito longe, tão longe, é uma coisa mesmo de. Situações outras. Aí eu disse, tia, mas vamos entregar na providência de Deus por conta do meu tio, né? Que Deus está no controle de tudo, né? Ele permite todas as coisas. Ela disse, minha filha, aí ela é enfermeira, né? Trabalha lá no HGF, e ela viu o primeiro irmão dela morrer por conta também de erros, deixaram ele sozinho, desentubaram ele na Covid, né? Em 2020, foi em abril, eu a doença quando foi mais grave. Aí deixaram ele sozinho, sem ninguém, começou a saturação dele cair, ele ficou sem oxigênio. Tá frio aí, mano? Tá frio? Eu tô. Aí ela se feriu com isso, né? Tipo, vai ver outro irmão, outros centros médicos, né? Foi, desliguei.
Aí ela disse, não, minha filha, quem permite os erros somos nós, profissionais da saúde, não é Deus que dá permissão para a coisa ruim acontecer, não. É nós que, quer dizer, eu não fui nem... Não adianta, tem horas que não adianta, você está num momento difícil também, né? Não adianta ser. É, sim, sim. Então vamos seguir aqui. Desde a hora sexta, uma escuridão cobriu toda a terra até a hora nona. Pela hora nona, Jesus clamou em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns do que ali estavam ouvindo o disseram, ele está chamando por Elias. E logo um deles correu para pegar uma esponja, ensopou-a com vinagre, colocou-a numa vara e lhe deu de beber. Outros, porém, disseram, deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus clamou outra vez em alta voz e expirou. Certo. Então, é aqui onde entra essa história assim dos milagres, né? Assim, bom, a hora sexta é meio-dia, né? A hora dos judeus começa a ser contada às 6 da manhã, né? Então, a hora terceira é 9 horas, a hora sexta é meio-dia. Uma escuridão cobriu toda a terra até a hora nona, quer dizer, até 3 horas da tarde, né? Quer dizer, aí o pessoal vem, né? O pessoal, não, isso aí foi um evento meteorológico que pode acontecer, as nuvens, não sei o que e tal. Certo. Lá em Fátima, o sol fez não sei o que, e choveu muito, estava todo mundo molhado, daqui a pouco todo mundo secou, né? Quer dizer, 70 mil pessoas viram, mas isso aí é um evento, né, meteorológico que acontece, pode acontecer uma vez a cada 10 mil anos. Eles inventam essas histórias aí, né? Para não ver a segunda vez, né? Aí, tudo bem, não interessa isso aí, porque o problema, o foco do milagre é porque tem a questão sobrenatural envolvida. O que é, no caso do milagre de Fátima? Foi previsto, todo dia 13 acontecia, e todo dia 13 aconteceu na hora que os pastorinhos diziam que ia acontecer e tudo mais, e aquilo ali aconteceu da forma predita, né, por as crianças, no caso aí, e Jesus do mesmo jeito. Quer dizer que esse evento meteorológico ia acontecer exatamente na hora que Jesus estava morrendo, só porque aí pega o santuário, o véu se rasga na mesma hora. Foi um vento, estava meio descosturado, a bandeira de tabuleiro de peixe gordo já vai na segunda, já está toda rasgada de novo, o vento é muito forte. Mas nessa mesma hora, né, não é coincidência. É o que o Chesterton, que é um inglês, um escritor inglês aí do século XX, ele dizia, né? Quando você não acredita em Deus, aí você acredita em qualquer coisa, né? Porque quando você vai vendo, né? São Tomás de Aquino mostrou 5 formas diferentes, as provas que Deus existe, sem precisar de fé. Ele vai explicar, ele vai tirando consequências. Olha, tudo que acontece não acontece assim, assim, assim. Pronto. Então, para que isso aconteça, quando você vai retrocedendo, tem que ter alguém que provoque isso aí. Aí ele diz assim, e esse alguém é aquele a quem chamamos de Deus. Quando você vê um canto que está tudo organizado, você não sabe que alguém organizou aquilo ali, né? Você chega no canto, cheguei aqui, tá as cadeirinhas tudo direitinho, bem organizadinhos, os ar-condicionado ligado e tal. Foi alguém que veio aqui e organizou, alguém inteligente. Não soltaram um bocado de jumento aqui dentro e a coisa se organizou, né? Não foi, né? Alguém com inteligência veio aqui e organizou. Aí a gente pega, até mesmo os grandes cientistas, ecologistas, né? O meio ambiente, né? Tudo é tão organizado, a água desce da chuva, vai pelos rios, vai para o mar, evapora, sobe de novo, vira chuva de novo, tem um ciclo da água. Os animais, tem uns que comem não sei o quê, aí outro maior come esse, aí outro come a grama, outro come animal maior, outro come outro, e tem o último na cadeia alimentar. Aí a atmosfera funciona de um jeito X, aqui a previsão do tempo funciona. Os astros se movimentam de uma forma organizada, que todo mundo sabe como é que é. E os ecossistemas, as bactérias, as doenças, a economia funciona, tudo se organiza, mas não foi ninguém que organizou, né? Ser muito... eu acho interessante essa frase que diz assim, precisa estudar muito para ser burro desse jeito, né? Porque naturalmente a gente não consegue, né? Aí é isso que ele dizia. Aí São Tomás de Aquino essas são duas vias, mas tem mais 3 que ele vai dizendo. Enfim, não tem como. Aí você pode ter, não, tudo bem, tem um Deus, não é Jesus, aí é outra história.
Aí eu disse, tudo bem, mas que Deus existe não tem como negar, só se você for inteligente desse jeito aí, né? Vamos em frente. Então, até na última hora, Jesus fornece um testemunho do Antigo Testamento, né? Como a gente viu, Jesus vem sempre cumprindo as previsões do Antigo Testamento. E aqui ele cita novamente esse salmo, né? Que é o Salmo 22, né? Que está lá. Meu Deus, por que me abandonaste? Clamo a ti de dia e não me escutas. Clamo de noite e continuo sem me ouvir, sem me atender. E vai dizendo, eu estou cercado por cães, por touros, cercado por um leão que quer me devorar e tudo mais. Isso é um salmo de uma pessoa desesperada, né? Davi escreveu esse salmo em um momento de desespero, né? Mas aí lá pelo versículo 22, 23, ele começa a dizer, mas Senhor, os meus pais confiaram em ti e o Senhor não os abandonou. Os profetas prestaram culto e o Senhor os atendeu. Então, eu mesmo nessa situação que eu estou aqui, eu acredito que o Senhor vai me salvar e eu vou clamar as suas glórias nas assembleias, quer dizer, nas sinagogas, né? E esse meu cântico de louvor vai ecoar por todas as nações. Quer dizer, o salmo termina assim. O salmo começa com uma pessoa desesperada, e depois a pessoa vai mostrando a sua fé, que é tão grande que acredita que aquele Deus que vai salvá-lo vai ser crido e venerado por todas as nações do mundo. Quem seria esse Deus senão o próprio Jesus, né? Então, assim, quando eu vi essa interpretação, que foi o Padre Milton, né? Mas depois eu vi que tem até na Bíblia da CNBB essa nota, que diz assim, para os judeus sabiam esse salmo de cabeça para baixo, de frente para trás, entendeu? É como se eu chegasse aqui e dissesse aqui, né? Salmo 23, você é meu pastor. Todo mundo sabe. Mas vamos dizer aqui, né? Se eu disser assim, ouviram do Ipiranga as margens plásticas, né? Todo mundo vai continuar, né? Todo mundo vai continuar. Se eu disser, parabéns para você, todo mundo vai continuar. Então, Jesus dizendo isso aqui, Jesus estava crucificado, sem fôlego, sem força, morrendo de dor. Um dos detalhes que o cirurgião diz lá, que esse prego aqui da mão, ele destrói um nervo que passa aqui, que chama-se nervo mediano. Já ouviu falar na síndrome do túnel do carpo? Ouviu falar essa doença? Não. É uma doença que a pessoa tem, que vai inflamando esse nervo, que chama-se nervo mediano, e a pessoa vai sentindo dormência e dor nos dedos e perde as forças. Só porque o nervo fica um pouquinho imprensadinho. Aí a ortopedista vai lá, corta uma coisinha, só para afrouxar um canalzinho que tem aqui, e o nervo fica funcionando normal. A cirurgiazinha bem pequenininha aqui, né? Esse nervo, ele é sensível demais. É tanto que a mão da gente é muito sensível, né? Qualquer mínima coisinha você sente. Porque se não tivesse feito, ele não conseguia endurecer tudo, né? Então esse nervo, ele passa na região onde o prego de Jesus teria atravessado os dois. Então a dor que ele sentiu só nessa passagem desse prego nesse canto aqui já é uma coisa assim, fora. Você vai levar um choquezinho no cotovelo quando bate ali no. Imagina aquilo ali, horas e horas, você sentindo continuamente, né? Eu sinto nas mãos por causa da fibromialgia, eu sinto choque e atormento. Pois é. Realmente eu perdi as forças. Aí ele fala, né? Cada movimento que Jesus fazia para tentar respirar, mexe e machuca mais ainda. Então, assim, ele vai citando detalhe por detalhe dessa história do trauma, da parte médica mesmo, né? Da crucifixão de Jesus. Então, quando Jesus diz isso aqui, ele estava querendo dizer o salmo todo, certo? E ele sabia que quem estava ouvindo ali embaixo, quando ele dissesse, meu Deus, por que me abandonaste? Todo mundo lá embaixo começaria a pensar, rapaz, esse homem aí, ó, tá nessa situação, não perde a fé em Deus. Porque ele começou aí, se ele tivesse fôlego, ele ia terminar dando glória a Deus em todas as nações, né? Então, assim, como é que pode um camarada desse, numa situação dessa, né, ainda continuar mantendo a fé, né? Então, testemunho imensurável, né, de Jesus. E esse outro padre, não, ele não é padre da igreja, é um autor da patrística, Remígio. Corações fraudulentos como uma esponja de esconderijo cheios de cavidades tortuosas. Quer dizer, pois é, agora você vai entender.
logo, versículo 48. E logo um deles correu para pegar uma esponja, ensopou-a com vinagre e colocou numa vasilha de beber. Aqui é a leitura simbólica da Bíblia. Tudo que está escrito na Bíblia não é só para dizer que o cabo pegou uma esponja lá e Deus fala por. Nós falamos por palavras. Deus fala por palavras e coisas. Santo Tomás de Aquino vai dizer isso aí. Tudo que está no mundo aí está nos informando alguma coisa de Deus. Porque foi Deus que criou e é Deus que está sustentando tudo isso aí no ser. Esse camarada aqui podia ter pego um copo, podia ter pego o balde e jogado na cara de Jesus para ver se ele bebia um pouquinho desse vinagre aqui. Podia ter, sei lá, várias coisas, mas ele pegou uma esponja e deu, certo? E esse cidadão aqui, Remígio, está fazendo essa leitura espiritual, que essa esponja simboliza nossos corações fraudulentos, que como uma esponja é cheio de esconderijos, cheio de cavidades e tortuosidades. E ali, dentro daquela esponja, tem coisa mais cebosa do que uma esponja suja numa pia, né? Certo? Então aquela esponja está ali, você olha de longe, está ali, às vezes está até amarelinha, novinha ainda, você vê amarelinha, verdinha, né? Chega perto, está podre, azeda, né? A louça suja. Por quê? Porque está escondendo ali água suja, gordura, resto de alimento, tudo não presta, né? Que no final das contas é lavagem de porco, né? Assim, lavagem de porco, né? Assim. Então é isso que ele está querendo dizer. Quando é que o meu coração é uma esponja? Quando é que é uma esponja que eu estou externamente, parece que está tudo certo, e dentro do meu coração estou escondendo ódio, mentira, injustiça, difamação, toda coisa ruim, né? E como é que a gente faz para limpar uma esponja, né? A esponja você limpa como? Primeiro você espreme, né? Espreme, aí lava com a água, aí lava com outra, aí lava com outra, aí lava com outra, aí fica mais ou menos, né? Nunca fica igual como veio da fábrica, né? Nada mais é do que a nossa alma, né? Nossa alma vem bem limpinha da fábrica, do batizado, né? Batizou, limpou, esponja nova. A gente começa a juntar ceboseira na nossa esponja, né? Pecados e pecados, e vai se confessa, aí o padre vai lá, a gente se arrepende, né? O que é que a gente se arrepende? Contrição, né? Assim a palavra contrição. Contrição é o quê? Esmagar quebrando. Essa palavra quer dizer isso. Então a gente esmaga a nossa alma para tirar as impurezas e vai para o padre contar, aí o padre joga água com sabão e limpa. A gente sai confessado. Mas a gente nunca sai como era antes. A gente sai com as marcas do nosso pecado na nossa alma. Que a gente vai ter que limpar com as indulgências ou com o purgatório, né? Aí eu vou lá, sair do confessionário, já começa a sujar de novo. Aí lá vai. Aí quando está imunda demais, eu não aguento mais, eu vou lá para o padre contar, né? Ou então, eu posso pecar mortalmente logo na calçada da igreja, né? Quer dizer, a minha esponja caiu logo no esgoto, se esculhambou de uma vez, não presta mais para nada. Tem que voltar na mesma hora para o padre, para ver se ele, né? É isso que é a leitura espiritual da Bíblia, né? Você vai pegar esses elementos, esses números que aparecem, essas palavras, e vai tentar tirar esses significados, né? O vinagre, o que é o vinagre? É um vinho azedo por mau acondicionamento, né? O vinho mal guardado, ele vira vinagre. Nas adegas de vinho, a garrafinha fica deitadinha, né? É assim, bem bonitinha as garrafinhas deitadas. Você sabe por quê? Não? É porque o vinho não pode ficar em contato com o oxigênio, porque ele oxida e vira vinagre. Então, quando o vinho está deitado, ele impermeabiliza aquela rolha, ele entra, quando a gente tira a rolha do vinho, está todo cheio de vinho ali, até um certo ponto, aquela camada de vinho na rolha impede que o ar de fora entre na garrafa e vá azedar o vinho, entendeu? Então, se você guarda um vinho por anos e anos, isso é anos e anos, não é assim, do dia para a noite, né? O vinho em pé, ele vai estragar, porque pouquinho de ar vai entrando e vai estragando o vinho. E Santo Hilário vai dizer, o que havia azedado em Adão, o Senhor recebeu e bebeu pelos povos, né? Quer dizer, Cristo estava consumando a última ceia, né? Que ele não bebeu o último cálice, se a gente for lembrar naquela aula que a gente teve aqui da instituição da Eucaristia, né? O último cálice, Cristo não bebeu e eles foram para o Monte das Oliveiras, rezando, né? E ele vai tomar esse quarto cálice, que eram os 4 cálices da ceia pascal, esse quarto cálice ele vai tomar aqui agora.
um vinho, mesmo corrompido, com todo o nosso pecado, ele toma esse vinho e está tudo consumado, e entrega ao Pai o Espírito, né? Tenho sede, né? São João vai dizer, né? A queixa de quem é abandonado e morre é uma fraqueza, mas a promessa do paraíso é o reino de Deus vivo, Santo Hilário. É que ele vai dizer, Cristo não estava se questionando, tenho sede, porque está morrendo de sede, né? Aí os padres vão interpretar, ele tem sede da nossa salvação, sede da nossa conversão, sede que nós possamos pegar a nossa esponja suja e dar para ele beber o pecado, assumir aquele pecado e a gente ficar com a nossa alma limpa, né? É essa sede que Cristo tinha, né? Quando eu respondo ao amor de Deus com vinagre, né? Quer dizer, o certo ali seria dar vinho da melhor qualidade para Jesus, né? Ou água, né? Mais pura, né? E os caras deram vinagre para, né? Tá nem aí, nós estamos, né? E quando é que eu, né? Deus me pede, ele diz, tenho sede. Era para eu dar água, era para eu dar as minhas melhores coisas, né? E quando é que eu dou vinagre para ele, né? No lugar de eu fazer minhas orações, eu não faço. No lugar de eu cumprir os mandamentos, eu não cumpro. Estou dando vinagre para Deus, né? Nisso o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo, em duas partes, e a terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos que haviam morrido ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele montavam guarda junto de Jesus, ao notarem o terremoto e as coisas que haviam acontecido, ficaram com muito medo e disseram, verdadeiramente este era filho de Deus. E está lá no livro de Amós. Não, Só não entendi porque tem o 8, aí tem 18. versículo 18. Então eu devo ter errado na digitação, deve ser do 10 ao 18. Olha, Não tremerá por causa disso a terra, toda ela se levanta, é revolvida e depois desce. Acontecerá naquele dia que eu farei o sol declinar em pleno meio-dia e escurecerei a terra em um dia de luz. Como em luto pelo único filho, seu fim será como um dia de amargura. Quer dizer, aqui tudo isso, né? Tremor da terra, o sol se apagar ao meio-dia, o único filho, e seu fim será como um dia de amargura, o amargor do fel e do vinagre, né? Quer dizer, Amós, eu não sei, né? Eu nunca li, né, o livro de Amós. Assim, tem livro que a gente lê mais, tem livro que a gente lê menos. Fatalmente, na sinagoga, os judeus conheciam mais os Salmos do que o livro de Amós, talvez, né? Então, de repente, mas está lá, tudo no Antigo Testamento está tudo prefigurado, né? Acho que foi Albert Einstein que disse, né? Tipo, mais ou menos esse raciocínio que a gente falou aqui, como São Tomás de Aquino, né? É impossível uma pessoa como Jesus forjar, né, uma vida toda. Bom, porque alguém pode dizer assim, não, é muito fácil, né, escrever isso aqui depois, né, e inventaram que Jesus tomou esse fel, tomou esse vinagre. Quer dizer, o camarada tinha que ter a Bíblia toda decorada, o Antigo Testamento todo decorado, uma inteligência fora do normal para escrever um evangelho desse, dizendo o que é que aconteceu, tudo coincidindo com essas coisas, em lugares totalmente separados. Uma coisa está no Salmo 22, outra coisa está no Amós, capítulo 8, outra está em Isaías 53, outra está ali, outra está lá. O cara tinha que, por exemplo, São João que escreveu isso aqui, o evangelho dele, né? Tinha que ser uma mente assim muito... E outra, tinha que combinar com São Mateus, combinar com São Marcos, combinar com São Lucas e combinar com os outros que viveram ali, que passaram esse testemunho de viva voz para os seus, né, filhos, amigos, irmãos e tudo mais. Porque esses evangelhos foram escritos 30, 40 anos, 50 depois da morte de Jesus, né? O evangelho de São João foi escrito por volta do ano 90 ou ano 100. Quer dizer, 70 anos depois da morte de Jesus. São João teria quase 100 anos quando escreveu. E se lembrar, né? A gente, hoje em dia ninguém se lembra nem do que a gente... Pois é, imagine, né? Então, assim, não tem como. Aí Einstein dizia, né? É impossível, a gente é obrigado a crer nisso aqui, não tem como. Eu acho que foi Einstein, não sei nem se ele era cristão no final da vida, sei que ele era judeu, né? Mas, assim, do ponto de vista até lógico, né? Ele pode ter, bom, tudo bem, eu não acredito, mas isso é impossível de acontecer de outra forma que não seja inspirado por Deus, né? Aí outro padre da igreja vai dizer, isso aí seria uma aflição da criação pela morte do Criador. Quer dizer,
Toda a criação, a terra, as pedras, os ventos, o sol, tudo isso estava vendo seu Criador morrer ali na cruz pela injustiça extrema, e de alguma forma a terra chorou, a criação chorou e se afligiu pela morte do seu Criador, né? A terra se move porque não podia ser capaz de receber este morto. As pedras se rompem porque o Verbo de Deus penetra em todas as coisas, por mais duras e fortes que sejam, e o poder da eterna virtude rompeu sobre elas. As sepulturas se abriram porque as barreiras da morte estavam abertas. Iluminando, pois, as trevas da morte e alumiando por todos os lados as escuridões da mansão dos mortos, arrancou da morte os seus despojos. Isso é muito bonito, né? Não? Um negócio desse. Santo Hilário de Poitiers. Tirando esse sentido espiritual, né? O que é que significam as pedras? O que é que significa a terra? O que significam as sepulturas se abrirem, né? Arrancou da morte os seus despojos, né? Jesus desceu à mansão dos mortos e levou os seus santos que estavam lá, levou aos céus. Esse aqui eu vou pegar os slides e vou botar lá no grupo. Vocês estão no grupo? As meninas? Estão? Vocês têm WhatsApp? Não? Tem? Não, né? Talvez sua mãe esteja no grupo lá. Que eu boto esse PDF no grupo que a gente tem lá do grupo de estudo, certo? Pronto, eu vou botar lá, que aí vai tudo isso aqui, né? Porque senão a gente não, se for para a gente anotar, é muita coisa, né? Não faz sentido Mateus relatar essas ressurreições se os habitantes de Jerusalém não as confirmassem. Quer dizer, São Mateus está escrevendo aquilo ali, esse evangelho, como a gente viu desde o começo, ele está escrevendo para os judeus que ainda não são convertidos. Então imagine aí, Marlon aí viu um negócio desse acontecer aqui em Tabuleiro há 20 anos atrás. 20 anos, né? 2000, né? 1995. A eleição de 96. Não sei quem foi que concorreu aqui em Tabuleiro, não. Mas vocês sabem o que aconteceu, mais ou menos quem participa um pouquinho sabe. Foi, sei lá, não sei quem foi. Zé Guerreiro, não sei quem. Teve esses candidatos, teve isso, aquilo, outro. 3 ou 4 coisas a gente se lembra. O Marlon vai me contar aqui na frente de todo mundo, eu vou acreditar. Porque se ele fosse contar uma mentira muito grande, alguém aqui dizer, não, isso aí não aconteceu não. Certo? Quer dizer, Mateus está contando isso aí para judeus e muitos deles estão vivos e estavam vivos na época que aconteceu isso aqui. Então não faz sentido Mateus escrever isso aqui, inventando uma coisa dessa, porque saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Muitos quando? Ninguém sabe. Foram 10 pessoas que ressuscitaram? 10? 8, 5, 15? Não sei. Mas se Lázaro ressuscitou, fez um auê que fez, né? Com a ressurreição de Lázaro. Jesus entrou em Jerusalém, aclamado como rei de Israel, em cima do jumento, todo mundo botando os tapetes, né, as roupas para ele passar por cima. Imagine mais 10 pessoas ressuscitando uma história dessa aqui. Eu tinha curiosidade por que de um jumento. Né? Aí eu fui verificar. Porque tinha o hábito, todo rei que era convidado a entrar em Jerusalém, ele vinha, trazia o cavalo dele, quando chegava na porta de entrada da cidade, ele descia, pegava o seu cavalo e entrava a cavalo na cidade. Isso. Como Jesus não tinha um cavalo. E ainda fala, a gente até viu isso aqui na época, ainda se fala mais assim, que o jumento, ele não é um animal de guerra, né? O cavalo é um animal de guerra. Então o jumento mostraria que Deus estava entrando ali humildemente, sem violência, sem querer dominar aquele povo de forma a submetê-lo pela força, né? Mas um simples animal pacífico e como ele seria no seu sacrifício aqui, né? E assim, sempre lembrar, né, que esses ressuscitaram, mas eles morreram novamente, né? Porque só Jesus ressuscitou em glória aqui, né? O lado de Adão e o lado de Cristo, né? Quer dizer, enquanto dormia, sua esposa, a igreja, né, foi retirada do seu lado. Quer dizer, Adão adormeceu no sono e Deus tirou da sua costela a sua esposa, né? E a esposa de Cristo é a igreja, né? Então, é porque aqui no Evangelho de São Mateus não tem descrito a história do golpe de lança, né? De iam quebrar as pernas dos outros ladrões, aquela história toda. Eu não fui botar aqui para não.
Já está esticado o tempo, imagina se fosse botar o Evangelho de São João todinho aqui. Em alguma parte da Bíblia diz assim, né? Deus tocou Adão, né? Sono profundo, e tirou sua costela, e no lugar dela. Preencheu com carne, exato. Aí, assim, trazendo para o sentido, digamos, médico. Todo ser humano, a mulher e o homem, tem a mesma quantidade de costelas? Tem. E tem a costela flutuante, que chama, né? Que as últimas costelas, elas não se prendem nesse osso aqui do externo. Tem uma que é soltinha, que chama costela flutuante. Que pode até ter dado origem a isso aí, né? Que todas as costelas saem da coluna e se prendem aqui nesse osso aqui do externo, né? Todas elas, são 12, né? As últimas não se prendem direto, se prende por uma cartilagem bem grande. E as últimas mesmo, a 12ª, é flutuante. Talvez a sua você consiga encostar nela aqui, porque você é magrinho. Mas ela é soltinha aqui, a pontinha dela é solta, certo? A costela flutuante que chama. Talvez isso tenha dado origem a essa não tão literalmente, porque é dos dois lados, né? Mas é igual, é a mesma coisa. Então vamos concluindo aqui o final, né? Grande número de mulheres estava ali observando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia, servindo. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeus. Junto à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Isso no Evangelho de São João. E no Evangelho de São Marcos diz assim: Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago menor e de José, e Salomé, estavam ao pé da cruz, né? Aí eu fui fazer esse apanhado aí, só para a gente ficar registrado, que eu vou botar no PDF lá. Salomé é a mãe dos filhos de Zebedeu, né? Tiago e João, né? Tiago, irmão de João, foi morto à espada por Herodes durante a Páscoa de 42. Foi o primeiro apóstolo mártir. E o seu corpo teria sido transladado para a Espanha, para o Campus Stellae, que em latim quer dizer campo da estrela. E com as línguas vão se corrompendo, vai mudando, virou Compostela, né? Campus Stellae, Compostela, certo? Santiago de Compostela, tá hoje, né? Tem toda uma história dessa possível pregação de São Tiago, que teria ido para a Espanha e teria morrido lá, ou seu corpo teria sido transladado para lá. Eu já vi alguns vídeos sobre essa história de São Tiago, mas eu não sei em detalhes, né? O fato é que ele é venerado lá, nessa região de Compostela. Salomé, ela que pediu para um filho ao lado de Jesus, né? Os dois filhos, né? Isso, e o outro Tiago, o Tiago menor, que era irmão de São Judas Tadeu, que eram primos de Jesus. Tiago menor foi o que ficou sendo bispo de Jerusalém. Filho de Alfeu e Maria, irmã da mãe do Senhor, que é a mesma Maria de Cleofas. Isso aqui é um quebra-cabeça que vocês vão fazer em casa depois. Eu já fiz aqui para juntar, para facilitar para vocês. Aí vocês vão pegar o PDF. E ele morreu apedrejado entre 62 e 66 depois de Cristo. Está lá nos Atos dos Apóstolos, né? Então, assim, a mãe de Tiago e João, por exemplo, horas é chamada de um jeito, horas é chamada de outro. E isso não é estranho, porque na época os judeus eram chamados de vários nomes. Por exemplo, o sogro de Moisés é chamado de Raguel, em Êxodo. Em outro momento ele é chamado de Jetro, e em outro momento ele é chamado de Robabe, certo? Bom, tem Marlim, aí por outra pessoa chama ele de Zé. Tinha um camarada que me chamava de Seu Zé, trabalhava comigo lá na Gangorrinha, me chamava de Seu Zé. Pronto. E aí, pronto, né? Não tem nenhum problema com relação a isso, né? Mudavam de nome, né? Jesus mudou o nome de alguns, né? E outra coisa que eu achei interessante é isso, porque a mulher, nessa cultura, tanto do Império Romano como todas as culturas, era tida como um objeto. A mulher não tinha direito de votar, por exemplo, na Grécia, por mais avançado que fosse o sistema de democracia na Grécia, a mulher não tinha direito de votar, a mulher não tinha poder sobre as heranças, não tinha, era um cidadão de segunda, de última classe, só estava acima dos escravos, né? E o cristianismo eleva a dignidade da mulher, quer dizer,
Na genealogia de Jesus, lá no começo do Evangelho de São Mateus, tem 3 mulheres pecadoras. Ruth, acho que é Ruth, Judite, bom, não vou lembrar de cabeça. Nenhuma genealogia, como a gente viu na época, lá 2 anos aqui atrás, nenhuma genealogia escrita pelos judeus citava os nomes das mulheres. Então, o cristianismo vem a começar a elevar a moral dessas mulheres. E até a aparição, né? A primeira que viu Exato. aí, assim, aí nasce o catequismo, uma ferida, né, de revoltas, e vem combater a igreja, né, católica, que Eleva a dignidade em um grau máximo. nasce hoje, vem combater a igreja de dois. Exato. Antes, a mulher era reduzida à função reprodutiva e instrumento de prazer. E a partir do martírio de Santa Cecília, começa-se a exaltação da virtude e da virgindade. Né? A virgindade era não se... Né? Pelo contrário, o que se tinha, a cultura era que a mulher devia ter muitos filhos, né? As famílias deviam ter muitos filhos. Esse negócio de mulher dizer que ia ser virgem para servir a Deus, certo? Não era bem visto pelos olhos dessas sociedades, né? E a partir do martírio de Santa Cecília, que foi a primeira mártir mulher que defendeu sua vida pela virgindade, devotada a Jesus, né? Não é a virgindade por qualquer motivo, essa virtude começou a ser vista como uma coisa de elevadíssimo grau. O próprio Jesus foi celibatário e Nossa Senhora, por dogma de fé também, e assim sucessivamente. Né? Inaugura uma época de liberdade e responsabilidade da mulher na vida conjugal, e o amor deixa de ser simples negociação e passa a se realizar em Deus. Então, antes era isso. Não, minha filha vai se casar com fulano de tal porque é um cabo bom, tem dinheiro, não sei o quê. E vai dar um sustento para ela, e vai sobrar uma pontinha para nós aqui, e assim as coisas se dando certo, né? E agora não. O matrimônio foi elevado por Jesus a um sacramento de elevadíssima estima, né? Então, a partir do sacramento do matrimônio, agora, os dois estão chamados a irem para o céu, um ajudando o outro e criando seus filhos na santidade para povoar o céu, né? Então, assim, nenhuma religião chega nem aos pés disso aqui que o cristianismo instituiu, né? Então, uma nova forma de encarar os valores humanos. Né? Aqui Moisés, reconheceu, né, que a mulher era tão sofredora quando perdia o seu protetor, né, seu marido, seu homem, que ele deu carta de divórcio, né, para que elas pudessem arrumar outro homem. E outra, e também tinha lá, né, que a gente viu, que muitos maridos acabavam matando as suas próprias mulheres, quando não queria mais ou queria se juntar com outra mulher, e uma das funções desse libelo de divórcio de Moisés foi esse, para diminuir a violência que havia, e outra coisa, dar um tempo para se pensar mais, o camarada queria se separar da mulher. Essa carta não era só chegar para o cabo lá da sinagoga, ei, não quero mais minha mulher não, assina um papel aí. Não, primeiro que ninguém escrevia, né? Só quem escrevia era aqueles, né, escribas, né? Então era um tempo de você de repente conversar e tentar resolver a situação, né? Então assim, foi uma ferramenta criada, mas que Jesus disse, no começo não era assim. O marido se junta com a sua mulher e é para sempre, né? Então só concluindo aqui, né? Ao entardecer veio de Arimateia, que é uma cidade. Arimateia é uma cidade, certo? Ao entardecer, veio de Arimateia um homem rico chamado José, que também era discípulo de Jesus. Ele dirigiu-se a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que ele entregasse o corpo. José, tomando o corpo, envolveu num lençol limpo e o colocou num túmulo novo, que mandaram escavar na rocha. Em seguida, rolou uma grande pedra na entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas em frente ao sepulcro. Né? Então, Arimateia era um dos membros do Sinédrio que não aceitou a condenação de Jesus, né? Mas eram 72, né, como a gente viu aqui na época que a gente tratou disso aqui, voto vencido, né? Talvez 1, 2 ou 3, dentre os quais Arimateia viu que a injustiça era muito grande, que aquilo ali não se justificava. Quer dizer, ele teve coragem de se expor por Cristo, né? Primeiro, se expôs contra os seus irmãos fariseus do Sinédrio, né? É como se fosse, a gente costuma sempre brincar aqui, né? Os ministros do STF, né? De repente, um lá levanta a voz contra os outros 11, os outros 10, e o Brasil falta se acabar quando acontece isso, né? Imagine essa história aqui, 70 e tantos judeus querendo condenar esse cidadão aqui,
e o tal do José de Arimateia se expondo para defender a justiça, com J maiúsculo, né? E ainda mais foi falar com o Pilatos, né? Foi lá, ele como membro do Sinédrio, mas pediu o corpo de Jesus, um condenado, né? É uma situação muito contra a natureza das coisas que estavam acontecendo, né? E isso aí tem um horário, porque o sábado começa às 18 horas da sexta, né? Ele só tinha 3 horas, 3 né? horas para Para sepultar Jesus, porque. Exato. Então ele correu, aí um dos outros evangelhos de lá, ele correu, comprou esse lençol, foi ele que comprou, ou foi o Nicodemo, foi ele que comprou. Quer dizer, isso aí tudo resolvido muito rapidamente, né? Já era dele, exato. Ele tinha mandado escavar para ele mesmo. Acho que é no Evangelho de São Marcos que diz. Como a gente pode assumir hoje que as pessoas podem virar a cara para a gente, tipo assim, mesmo que todos virem do Sinédrio, virem a cara para mim, eu vou fazer isso. Exatamente. Né? Assim, foi muito Ele viu que era o certo a fazer. O amor, né? Exato. E às vezes a gente está no trabalho, não quer perder a estima de alguém e acaba não falando algo que... Mas ele só se mostrou depois da morte. Não, era o Nicodemos que tinha medo, que se encontrava com ele de noite e tudo mais. O José de Arimateia parece mais exposto, assim, né? Até porque tem dizendo aqui, ó, José, que também era discípulo de Jesus. Os discípulos já andavam por ali, né, ouvindo as histórias, os ensinamentos, né? E o lençol era de linho, né? Está lá em João diz especificamente, que é por isso que o corporal ali da nossa missa ali é de linho, um pano branco de linho, representando o quê? Porque ali está sendo atualizado de novo o sacrifício de Cristo. Então, para repetir isso aqui, né? Isso, o pano branco, né, que simboliza a pureza, né? O branco é a cor mais pura, né, que pode ter, né? E vamos concluir, tá terminando mesmo de verdade. O sepulcro era novo, né? O sepulcro era novo. Ninguém tinha sido enterrado. Até porque, tem outra coisa que eu vi. Jesus ali era um condenado. Então, assim, primeiro, ninguém podia pegar naquele corpo, os judeus. Ó, veja só, isso é sábado, né? Tá na festa máxima da Páscoa dos judeus. Ninguém podia ter contato com sangue, que se tornava impuro. Então, ninguém podia pegar em Jesus. Ninguém podia botar Jesus num túmulo de alguém que já tivesse sido enterrado, porque você estava botando um condenado, um impuro, dentro de um túmulo de um familiar seu, e você iria manchar aquela santidade que teria daquele seu parente que estava, certo? Então, assim, além disso, né, além de que ele foi sepultado num túmulo novo, para que não se pensasse que nenhum outro teria sido. Se você botasse Jesus num túmulo que tinha 3 pessoas já sepultadas ali, e aí, quem foi que ressuscitou? Ele não ressuscitou outros? Não tem como saber, né? Então, tudo isso, Deus dispôs isso da forma que ele quis, e São Tomás de Aquino vai dizer, Deus faz tudo de forma perfeita. Se ele escolheu ser sepultado num túmulo novo, é porque essa era a melhor forma. Aí a gente vai quebrar a cabeça para tentar descobrir por quê. E a gente só vai saber mesmo quando a gente for para lá, né? Quando a gente vai com eles lá em cima. A gente, por enquanto, vai quebrando a cabeça por aqui, o Espírito Santo ilumina o santo aqui, um doutor da igreja ali, aí vai dando um gostinho para a gente ficar aqui, né, dando um saborzinho da eternidade para nós, né? José mais Nicodemos, né, que foram os dois que sepultaram Jesus, né? Quantidade impressionante de perfumes, 100 libras, diz lá. Nicodemos trouxe 100 libras de perfumes e aromas, e aloés, não sei o que, tem uns nomes lá. 30 quilos de perfume. Imagine aí, 30 quilos de sândalo, não é sândalo, aquele bichinho cheiroso, né? 30 quilos. Nossa, uma saca de 60 quilos é desse tamanho, né? Imagine aí, isso é caro. Quer dizer, isso aqui faz a gente remeter um pouco à realeza de Jesus, né? Só um rei teria, assim, um rei para esses dois homens teria o prestígio de que eles desembolsar aqui, sei lá, 20 ou 30 mil reais para cobrir aquele camarada de perfumes e aromas e tudo mais, né? E essa é uma tentativa humana de deter a morte e a corrupção do corpo. Quer dizer, isso tudo foi feito às pressas, por quê? Porque no domingo, as mulheres, que elas que fariam esse preparo, finalmente, do corpo de Jesus, né? Que tinha todo um ritual dos judeus, que não ia dar tempo de fazer agora na sexta-feira,
Então eles iam encher o corpo de Jesus ali, daqueles perfumes, daquele negócio, porque imagine ali, Jesus estava todo chagado, cheio de feridas, cheio de sangue. Se a gente sabe que um corpo íntegro se corrompe, se decompõe, se putrefaz rapidamente, né? A gente vê um parente nosso que morreu, que às vezes fica de um dia para o outro, que espera não sei quem vai chegar não sei de onde para participar do velório. A gente já sabe que já começa a ficar, né, desagradável. Isso foi o que ele fez lá em casa, que eu já levantar ele, ele estava sangrando, quando eu não percebi, ficou sangue nas minhas mãos, quando eu entrei em casa, porque Exato. só se É. arranhava. Então, assim, isso aqui é para tentar diminuir um pouco a corrupção desse corpo de Jesus nas próximas 40 horas, 30 e poucas horas, para que pudesse ser feito o ritual definitivo no domingo, E né? assim, eu não sei se o senhor escuta, mas sempre que comprar alguma coisa nova, um cálice que tenha ouro, eu vou botar aqui para a igreja daqui, né? As pessoas ficam criticando. Para que gastar com tanto com isso, né? Se você remeter isso aqui para o evangelho, né? Exato. Assim, em vez de faz a mesma coisa, Mesma em vez de coisa. aproveitar para dar aos pobres, mas ele não é Jesus para nós. A gente viu, né, que aquele vaso de alabastro, que é um mármore, um granito caro, que ela quebrou para derramar o perfume, e o Judas disse que podia ter sido vendido para 300 denários 300 denários, eram 300 diárias de um trabalhador daquele dia. Quer dizer, um diário de um pedreiro aqui hoje é 150, 180 reais. 300 vezes isso aí, aquele perfume que ela quebrou e derramou em Jesus. Então, tudo que a gente fizer é pouco, né? Tudo que a gente fizer materialmente é pouco. Claro que tem um razoável, né? Exatamente. 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 Então, assim, e essa tentativa humana de deter a morte é inútil, né? Por quê? Você pode até adiar algumas horas ali, ou fazer uma múmia e a múmia, né? Mas a gente sabe que não tem jeito, a morte não tem jeito. E hoje a gente vê isso, né? A medicina tentando. Eu sempre faço a pergunta, né? Por que é que essas pessoas querem viver tanto? Eu vejo muito, meus pacientes chegam, não, eu queria viver não sei quantos anos, 80, 90, 100. Mas, meu amigo, você já parou para pensar nisso aí? Durar 100 anos. Se durar 100 anos, você vê seus filhos morrer, você vê seus irmãos morrer tudinho. Você tá todo lascado, cheio de doença. Você vê todos os seus amigos, você tá só no mundo, porque neto e bisneto, ninguém quer saber de um velho de 100 anos, certo? Então, assim, a gente fala besteira sem saber. A gente tem que estar pronto para morrer todo dia, né? A nossa igreja dá essa sabedoria para a gente. A gente quer viver mais? Quer, porque a gente tem um neto, a gente quer ver aquele neto crescer, a gente quer ver nossos filhos se realizar. Certo, mas não é isso por isso mesmo, né? Certo, eu queria viver 100 anos com toda a saúde, jogando bola e fazendo minhas coisas com o juízo perfeito na cabeça, me lembrando das coisas. Não vai dar, né? Não vai dar. E aí a gente fica nessa, prolongando, né? Aí agora as comidas é assim, e a musculação é para isso, e a atividade física é para aquilo, e tem que beber água, e não pode engordar, e não pode não sei o que, e vira uma loucura pela idolatria do corpo. Não para pensar para que isso, né? Bom, você pode fazer tudo isso. Se você fala, não, eu quero fazer tudo isso para o meu corpo ficar da forma mais perfeita possível, porque meu corpo é templo do Espírito Santo, assim eu vou poder louvar mais a Deus, assim eu vou ter mais saúde para fazer obra de caridade, assim eu vou ter mais disposição intelectual para rezar. Ótimo, ótimo, né? Ótimo. Mas não é isso que a gente vê por aí, né? Não é isso que a gente vê por aí, né? E injetam coisas, substâncias, e bota prótese, disso, aquilo, outro, e faz cirurgia plástica de todo tamanho, e uma não presta, e 2, 3 cirurgia plástica, e 4, e tira prótese, bota prótese, limpa a aspiração daqui, tira a gordura daqui, bota para colar, aqui tá sobrando, lá embaixo é fino, a turma bota, tira a gordura do canto para botar nas canelas, tem isso aí, certo? Cirurgia plástica. Então, qualquer pessoa com juízo analisa uma situação e vê que é uma coisa que perdeu o ponto, né? Tudo bem, né? O camarada tem um problema muito sério, que tá psicologicamente, tudo bem. Tem um limite, né? Qual é o limite? Não sou eu que vou dizer, né? Mas a gente percebe que tem coisa que passa do ponto. Passa do ponto. Tem gente cortando a língua em duas para parecer com uma cobra, aí corta o nariz para parecer com um jacaré, aí ajeita as orelhas para parecer com não sei o quê. Tem muito isso aí, né?
eu quero me transformar num gato. Aí corta o lábio aqui para ficar igual a um gato, o nariz... Só olhar na internet. Tem, é só olhar na internet. Tem até o nome dessas pessoas que querem... Hoje eu mostrei meu colega Aquele cara que morreu querendo ser o. Tem um nomezinho. Tem em Fortaleza. Eu tô no curso em Fortaleza, todo mês eu vou lá. Aí uma colega estava falando que o filho dela está na escola, lá na Ariçá, e chegou em casa dizendo: mamãe, tem um coleguinha meu que é não sei o quezinho. É um nomezinho, não sei como é esse nome ainda. Um nomezinho que quer dizer o quê? Que é uma pessoa que se vê como um animal. Certo? Aí você tem que deixar essa criança, quer dizer, uma criança dessa, os pais deixam uma loucura dessa, deixa que o bichinho vai escolher, se ele é um jacaré, se ele é um gato, um gaxinim, um jumento. Tem. Exato. Aí pronto. Aí fica indignado. Não, só. Só pra gente concluir. Receitando papo. Né, não? Passa do ponto, né? Olha, tá aqui, é um termo em inglês, Therians, exatamente, é isso mesmo. Que é teriantropia, né? Sim. Teriantropia, acho que é um Therians, os Therians. Pois é, viu, Vitinho? Resumindo, é você tratar o corpo, idolatrar o corpo por si só, pelo próprio corpo, né? E é o que a gente acabou de ver, e é inútil porque não tem jeito. Você pode até retardar um pouquinho e morrer com 80, vai morrer com 90. Pois é. Então, sempre, aí só concluindo, né? Esse paralelo que tem o sepulcro novo com o útero de Maria também, quer dizer, o início e o fim da vida de Cristo foram em um ambiente virginal, que nunca tinha sido violado, que era um ambiente escondido, quer dizer, ninguém sabia quando Maria estava grávida, os primeiros meses de uma mulher grávida, você não sabe que a mulher está grávida. Então, é uma coisa que está acontecendo e está escondida, como Cristo estava morto ali no sepulcro, mas ele estava agindo ainda, né? Ele não estava morto ali, ele estava lá, indo na mansão dos mortos, pegando as almas dos santos e levando para o céu. Então, assim, ele em nenhum momento, Deus não para de operar, né? E tem essa simbologia aí, né? Tudo que está ao redor do corpo de Jesus é limpo, novo e muito grandioso, dizia Orígenes, né? E as mulheres que perseveraram até o fim foram as primeiras a verem ressuscitado, como Hitler acabou de falar, né? Só terminando. No dia seguinte, já terminado o dia da preparação, os sumos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram: Senhor, lembra-nos que esse impostor, quando ainda estava vivo, disse: depois de 3 dias vou ressuscitar. Manda, portanto, assegurar o sepulcro até ao 3º dia, para não acontecer que os discípulos venham roubar o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dentre os mortos, pois essa última impostura seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu: tendes a guarda, ide e guardai-o com segurança, como bem entendeis. Então, saindo, puseram em segurança o sepulcro, lacrando a pedra e colocando a guarda. Isso tudo aconteceu no sábado, e como no 6º dia foi feito o homem, e no 7º dia Deus descansou, por isso Jesus morreu no 6º dia pelo homem, e descansou no sábado no sepulcro. Diz Rabano Mauro, né? E aí, antes era só a palavra com P minúsculo, né? Tudo isso que a gente viu, todas essas prefigurações do Antigo Testamento, Salmos, livro de Amós, livro de Isaías, tudo. Santo Agostinho vai dizer, se a gente vê um versículo da Bíblia que não consiga achar Jesus, a gente está lendo a Bíblia errado. Ele diz isso aí, né? Então, antes era só a palavra com P minúsculo, agora é preenchido de sentido. Tudo aquilo aí que foi escrito foi preenchido de sentido. Meu Deus, por que me abandonaste? Fazia sentido os judeus rezarem isso aí? Não fazia, né? Eles estavam esperando um Messias forte, rei, que ia devolver a dignidade aos judeus, separar de Roma e tudo mais. Fazia sentido eles rezarem que tinha um homem que estava todo lascado e rodeado por cães, por touros, por isso, por aquilo outro? Não fazia, né? Agora faz sentido. Com a morte de Cristo e com a sua ressurreição, a palavra com P maiúsculo, o verbo que se fez carne, preencheu de sentido todas essas escrituras. E fez a conexão da história, né,
da história, com H minúsculo, tudo que vinha acontecendo até ali, com a eternidade, porque agora ele vai abrir as portas do céu para nós. Então, a gente encerra por aqui, né? E vamos, se Deus quiser, esse ano a gente não tem mais, né? Porque dia 25 seria a outra quarta, é Natal. E na segunda quarta-feira de janeiro esperamos começar o capítulo 28 e na última terminar, se Deus quiser, para a nova fase no ano de 2024, em fevereiro, ver o que, é que a gente vai continuar aqui, né? Quando terminar. E aí, se tiver alguém. Diz que é. Vinícius, dos 3 anos, assim, supostamente, né, dos 3 anos que Jesus Sua vida pública, né? qual desses momentos, assim, se Deus me permitisse você vivenciar, você queria qual? Rapaz, lasca, né? Eu era o batismo. O batismo dele, né? O pai deve ter sido. Isso é muita coisa bonita, né? Muita coisa bonita na vida de Jesus. Assim, os relatos que a gente vê ali na Bíblia, se fossem todos escritos mesmo, acho que não cabia, não. É o que João diz isso no final do evangelho dele, né? Só os milagres, né? Ele fala, se todos os milagres que Jesus fez fossem escritos, nem todos os livros do mundo caberiam, né? Para escrever. Né? Agora sim, só interrompendo, Ritinha, porque eu me lembrei disso aqui. Nem todos os livros caberiam para escrever todos os milagres. Caberiam, certo? Se você for bom, porque Jesus fez milagres com uma determinada quantidade de pessoas, né? Ele curou, quantas foram? Não sei. Foi 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, não sei. Certo? Mas ele curou e ressuscitou e salvou determinada quantidade de pessoas. Até aquele momento ali. Então daria para escrever. Ficariam muitos livros, ficariam. Só que o que é que São João pode estar querendo dizer? É porque, assim, o milagre na vida do Marlon, esse milagre foi vamos dizer, uma cura. Eu estava com câncer e eu fui curado. Certo. Isso é pontual. Só que esse milagre não é só isso. Né? Esse milagre tem todo um antes, um durante, um depois e a eternidade. O que é que essa cura vai representar na eternidade para a alma do Marlon e para a alma de todas as pessoas que foram impactadas por isso aí, a sua esposa, seus filhos, seus parentes que sofreram, que rezaram, que colheram frutos espirituais de cada acontecimento desse. Então, quando você começa a expandir, né, cada coisa dessa em detalhes, não tem como nem a gente saber, né, o que Santo Agostinho vai dizer. Senhor, tu sabes melhor do que eu, o que eu mesmo vivi e pratiquei de pecado, o que quer que seja, né? Porque nem a gente sabe de tudo que acontece na vida da gente, né? Então, eu acho que seria mais nesse sentido, né? Que todos os livros do mundo não caberiam, por quê? Porque a rede de implicações, né? O que São Luís fez na França em 1000 e não sei quanto, repercutiu na vida da França e do mundo todo, até hoje ainda vai continuar repercutindo. Assim, São Tomás de Aquino, São Francisco, São Boaventura, são todos, né? E nós, os santos, nós que eu digo assim, coitado de mim, né? Os que tenham a graça de morrerem salvos e santificar à custa de muita penitência no purgatório, nós também vamos ter o que fazer depois, né? Interceder pelos que estão aqui ainda na igreja militante, a gente pede ajuda a eles lá que já estão no céu para salvar a turma do purgatório mais cedo, e essa rede realmente não tem como a gente imaginar o tamanho dela, não tem como escrever, né?